Graças a Deus. A família Rodrigues, né? É uma família muito abençoada. E eles estão aqui. E eu lembro, estavam aqui ministrando, estava lembrando da última reunião que nós tivemos lá na casa da dona Ana. Eles ministraram e a dona Ana pediu para a Daniela que fizesse, né, uma célula na casa dela. E ela que pregou naquele dia, né? Foi ela que foi a pregadora do dia. E ela pediu algo para mim, né? Antes dela falecer, ela pediu algo para mim. Ela falou assim, porque a casa que hoje está lá, a casa está fechada tem 1 ano. E ela disse assim, esta casa é a casa dos últimos dias. Não venda essa casa, né? A casa é do Ronaldo e da Beth, né? E eu peguei aquilo no meu coração e falei assim, meu Deus, se tem algo do Senhor, que o Senhor faça então acontecer no tempo de Deus. Então teve esse momento do luto, né? Que praticamente 1 ano, né, Ronaldo? 1 ano e meio já, né? E a casa lá tá parada. E eu tenho conversado com o Noé e com a Beth para nós reabrirmos a célula que começou ali do Legado. Ali nasceu o projeto Legado, né? Que é esse ministério maravilhoso. Então, eu já falei com a Daniela, falei com o Rafael aqui, para nós colocarmos eles lá nessa célula, né? Então vamos conversar ainda, né, Ronaldo? Então peço à igreja também que ore, porque nós vamos abrir as portas, irmãos. Nós temos 14 pastores, né? Hoje nós temos a igreja dilatando, ela está crescendo. Parte está aqui, parte está na manhã. Tive na parte da manhã. Antes, se a gente reunisse uma reunião só como nós tínhamos, não cabia todo mundo aqui. E agora abriu espaço para crescer, irmãos. Abriu espaço para a gente evangelizar e vir mais pessoas. Né, Sérgio? Batizarmos mais pessoas. Aleluia! Vamos ter o batismo dia 29 com vários irmãos. Nós queremos fazer lá o culto, né, Ailton? Vamos ver se a gente consegue fazer o culto lá. E lá tem a cozinha. Nós vamos tentar fazer um almoço também. Terminando o final do ano com um almoço. Eu vou ver com o Fábio se vai numa feijoada, vai num estrogonofe, não sei. Para a gente pegar e festejar e agradecer a Deus por esse ano, com tantas coisas que o Senhor fez, né? Sem mais delongas, nós ficamos praticamente quase 4 meses na Espanha. E ali nós pudemos aprender muito. E é sobre um pouquinho que eu quero compartilhar com os irmãos, sobre aquilo que nós vimos, aquilo que nós participamos ali, onde nós pisamos. E eu quero falar sobre missões, sobre o maior projeto de Deus para a igreja, para nós cristãos individuais e como igreja, de forma coletiva. Deus tem um projeto para as nações. Aliás, é o único projeto da igreja, são as nações. Pregar o evangelho. E a palavra do Senhor, abra lá em Lucas 9. Vou pedir aí o Maicon para me ajudar aí, né? Quem está na mesa é o nosso empresário Samuel. Nós vamos falar de missões, nós vamos falar de evangelho, nós vamos falar de coisas que Deus tem preparado. Nós temos aqui várias pessoas que viajam por todo mundo. E nós vamos compartilhar isso também, vai ser muito bom, né? Carlinhos também, a família dele esteve na Inglaterra, né? Quase que nós nos encontramos, mas pela questão mesmo do nascimento do meu neto, a gente preferiu ficar ali mais principalmente porque meu neto ainda não tinha vacinado, então a gente tinha que ficar mais ali recluso, né? E vamos falar um pouquinho de aquilo que Deus tem mostrado pra gente. A palavra do Senhor fala assim, lá em Lucas 9, 1 ao 6. E convocando os seus 12 discípulos, disse-lhes: deu-lhes virtude. Peraí, vamos começar de novo, que eu estou com a minha tradução na cabeça.
né? Reuniu os 12 discípulos, deu-lhes virtude. Na minha tradução, deu-lhes autoridade, né? Que versão é essa? Atualizada. E poder sobre todos os demônios. E para curarem curarem enfermos. E enviou-os a pregar o reino e a curar os enfermos. Próximo. E disse-lhes: nada leveis convosco para o caminho, nem bordão. Tem a tradução que fala outra, alforje, né? Isso. Uma bolsa, né? Uma bolsa para você guardar, né? Bordão, nem alforje está no meio. O que é bordão então? Está na outra tradução? Bordão também? Vou consultar meu querido pastor mestre, pastor Oswaldo. Bordão aqui, o que é, pastor? O alforje, então, o que é? A bolsa? Nem pão, nem dinheiro, nem tenhais 2 vestes. Quantas pessoas foram? 2. Uai, uma veste? Fica com isso ligado aí. No próximo versículo. E em qualquer casa em que entrarem, ficai ali. Ficai ali. Guarda isso aí. Ficai ali. E de lá saireis. E se em qualquer cidade vos não receberem, saindo vós dali, sacudi o pó dos vossos pés, em testemunho contra eles. Pesado, hein? E saindo deles, percorreram todas as aldeias, anunciando o evangelho e fazendo curas por toda a parte. Amém? Tá, estou consultando aqui. Amém. Glória a Deus. Pai, a tua palavra, que o Senhor possa trazer para nós aquilo que o Senhor tem falado ao nosso coração. E que o Senhor fale conosco neste lugar, com aqueles que estão ouvindo, que possamos sair daqui, Pai, despertados, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, irmãos. Bem, ficamos esse tempo todo ali, praticamente agosto, e nasceu Daniel, né? Foi qual dia mesmo, Beth? 20 de agosto, 20 de setembro, um mês depois, certinho. Dia do baterista. Já dei a baqueta para ele, porque ele já é profeta, vai ser servo do Senhor, né? Alguém já profetizou lá que ele vai ser pastor. Oh, glória a Deus, né? É o Lucas, né? Lucas. E no dia 20, pode falar, pastor. É o cajado, isso mesmo. Porque era tradição deles porque eles caminhavam muito e eles usavam sempre um cajado, né? O bordão é essa vara, né, de apoio, né? E o alforje é a bolsa, né? Isso. Muito bem. Obrigado, pastor Oswaldo. E nós tivemos ali, nasceu Lucas, Daniel, né? O Daniel nasceu com muita saúde. E quase que eu tive um filho, irmãos. Que a Isabela começou a ter contações e ela estourou, né? Não é a bolsa, mas aquilo. Como é que chama, Beth? Deixa pra lá. Né? É o tampão. É o tampão. Entrou em trabalho de parto. Então, ali todo mundo ficou desesperado. Na casa, porque o hospital ficava aproximadamente 40 quilômetros. Né? E uma grávida que entra em trabalho de parto, você pode ter certeza. Entrou em trabalho de parto, vá para o médico. E 40 quilômetros, irmãos, a estrada que chama A42, de vez em quando ela agarra. Que o volume o tráfego é muito intenso. Então, irmãos, nós saímos daquele carro. Se eu tivesse dirigindo aquele carro, misericórdia, eu não chegava lá. Estava rodando até agora. Porque você fica realmente, né? Eu não sei se vocês já passaram por isso, mas senão, né?
Vai passar, você vai ver. É o desespero ali, porque tudo tem que ser calculado e você tem que estar ali, né? Quando o parto, muitas vezes ele pode ser acelerado ou pode demorar várias horas. Então, irmãos, graças a Deus, a hora que a Isabela chegou no hospital, daqui a algumas horas, 4 horas, ela ganhou o Daniel. O nosso primeiro espanhol. Nosso primeiro espanhol da família. E nós ficamos muito felizes ali, nasceu, muita saúde. Já está grandão, já está coçando o dente, 2 meses coçando o dente. Estivemos ali nesse período ali, cuidando da família, ajudando, enfim. E depois a Beth ficou mais ali com a Isabela ajudando. E eu comecei a fazer os contatos já para conhecer gente nova, poder conversar com pessoas, conhecer um pouquinho mais da Espanha e comecei a pegar e ter os contatos que eu já tinha aqui, igrejas que eu já conhecia, e começamos a se movimentar nesse sentido, né? Nós tínhamos um convite do pastor Arlen e da pastora Gabi, que nós já pastoreamos eles na antiga igreja, e ele tinha um convite para a gente ir lá em Luxemburgo. E de lá nós fomos na Bélgica, em Bruxelas, a capital da Bélgica. E conhecemos também a França, um pouquinho da França, né? Na divisa ali da Bélgica, Bruxelas e França. Conhecemos um pouquinho da arquitetura, porque você passa só uma parte, né? E conhecemos aquele país onde muitas guerras aconteceram. É um cenário histórico que você tem ali informação histórica, para onde você pisar ali, tem um legado histórico nas casas, nas igrejas, em tudo, né? O turismo é muito forte na Europa, principalmente por causa da história daquele continente, né? A Europa hoje, ela reúne, se eu não me engano, eu não sei a quantidade de países não certo, mas são vários países. Nós estivemos em Luxemburgo, onde é o Parlamento Europeu. E nós estivemos ali, entramos ali, participamos ali de uma aula com eles e nós vimos ali a grandeza daquele continente. Irmãos, mas é um continente frio, literalmente frio. A Isabela ela ligou para a gente ontem, o Caio me mandou alguns vídeos. Lá eles pegaram menos 2 graus. Em Luxemburgo nós pegamos 5, 4. Mas é um frio que não é um frio igual, por exemplo, de Gramado. É um frio seco. Porque é um clima muito árido, né? Então, a terra lá não é igual a nossa terra aqui, úmida. É uma terra de deserto, né? O Carlinhos esteve lá, né, Carlinhos? É árido, né? Muita areia, muita pedra, né? E nós estivemos ali. Eu fui em Luxemburgo, tivemos ali com o pastor Arlen, a Beth pregou em Luxemburgo e eu fui lá para Bruxelas ministrar a palavra do Senhor. Eles estão experimentando algo muito lindo, um avivamento, crescendo. Nós fomos aonde eles estão reunidos, é um cinema, e ali eu contei 4 igrejas, Hillsongs, uma igreja pentecostal, né? Uma igreja de africanos, lá dentro, perto de onde eles reuniam, e uma outra igreja, que eu também não sei o nome. Então, o cinema desse shopping, né? Eu não estou lembrado do shopping, o nome dele, mas ali as salas de cinema na parte da manhã é culto. Eu falei, que legal, gente. Que maravilha, ver isso acontecer na Europa é algo fenomenal, é algo maravilhoso. Aí depois nós fomos para a cidade de Namur, perto de Bruxelas, 2 horas, né? 1 hora, né? E participando do culto também, lá numa igreja metodista, na parte da manhã. Olha que legal, pastor Oswaldo. Na parte da manhã, a igreja metodista tem culto normal. E na parte da noite, a igreja metodista cedeu para os irmãos da Viva Church, pastor Elias, fazer o culto deles. Eles emprestaram tudo. A igreja está aberta. Quanto que é? Nada. A visão dos irmãos da metodista ali,
em Namur, de entender que o evangelho não é só deles. A Luxemburgo, né? Sim. É. Isso. Em Luxemburgo, a igreja pentecostal, que faz o culto de manhã, e nesse caso, alugou o espaço para a Viva Church fazer o culto, onde nós pregamos ali, né? As igrejas lá, uma igreja dessa aqui, irmãos, é considerada uma igreja grande. Uma igreja de 200 membros na Europa é algo fenomenal. Nós estamos acostumados com igrejas de 500, 1.000, 2.000, nós temos igrejas aí de 50 e mais, né? Então, eu percebi ali, irmãos, que algo está acontecendo. Chamas, focos de avivamento em toda a Europa acontecendo. Mas na Espanha, irmãos, na Espanha é diferente. Aonde a minha filha mora, que é em Santiago, Vilalengua de la Sagra, não tem uma igreja. Não tem uma célula. Aproximadamente 7.000 habitantes. Yuncler, que é uma cidade perto, não vimos nenhuma igreja. Yuncos, que é outra cidade perto assim, uma distância de 10 quilômetros, um raio de 10 quilômetros, eu vi uma igreja. Uma igreja. Aí você vai para Parla, para Ilhéska, você vê de tudo, mas você não vê uma igreja. A Espanha, ela não teve um grande avivamento, ela não teve um grande despertamento. A reforma protestante parou ali na Alemanha e desceu um pouco para a Suíça e mesmo assim não se alastrou, né, para a Europa. Carlinhos esteve lá na Inglaterra, onde é o berço do avivamento, né, de Charles Spurgeon, de John Wesley, de Charles Wesley, grandes avivalistas, Fearing, né? Eles estão experimentando, né? Estiveram no congresso, né? Lá, e lá teve um grande despertamento, os pastores se unindo, e novamente a chama do Espírito Santo ali nascendo na Inglaterra. E nós vamos orar também por esse país. Porque cremos que Deus vai usar pessoas ali naquele país, como também na Europa, porque a Europa tem a promessa de Deus sobre aquele país, como nós temos a promessa de evangelizarmos o mundo, a Europa tem a promessa de várias pessoas que já profetizaram que a Europa seria um grande despertamento para a Rússia, né? E do outro lado nós temos a Austrália, mas nós temos a China, a maior igreja que se reúne, a igreja que você não vê placa, a igreja, né, que é a igreja invisível de Deus, né? Então, nós temos ali um grande despertamento. Mas a Espanha, ela é fria. Luxemburgo está tendo um despertamento. Mas é muito pouco, irmãos, em relação ao tamanho que é a Europa. E eu fui em Santiago de Compostela, onde eu tinha um contato ali do pastor Eduardo. Pastor Léo China, que já esteve aqui conosco, ele ajuda o pastor Eduardo e a pastora Gi. Eles eram jocumeiros, eles eram da missão Jocum de lá. A Jocum lá tem uma base. E lá em Santiago de Compostela, eles têm uma caminhada de 116 quilômetros. Essa caminhada, aonde dizem, né, a história, né, os costumes da Igreja Católica, que o corpo de Tiago foi levado ali, né? E os peregrinos que acompanharam deram origem a essa caminhada, que é uma caminhada de mais ou menos mais de 1000 anos. Eles andam 116 quilômetros. 36 dias caminhando. A Europa, ela tem vários lugares de despertamentos. Mas eu conversando ali com os pastores ali, eles disseram assim para mim, este lugar
é a porta do avivamento aqui na Espanha. Porque vem gente de todos os lugares do mundo. Madrid é a capital turística da Espanha. É o berço turístico. Você vê ali gente de todo mundo. Mas Santiago de Compostela é a porta do avivamento. Quando eu percebi isso, a pastora Gilene compartilhando com a gente, eu falei assim, mas quantas pessoas vêm para cá? 500 mil pessoas por ano. No dia que eu estava ali perguntando para ela, já tinha, se eu não me engano, 300 pessoas chegado da caminhada. E ali, na chegada, tem o Monte do Gozo. É onde tem ali 2 estátuas de 2 andarilhos. Aonde eles chegam no último ponto do monte. No último ponto da caminhada. E nesse monte dá para você avistar a Catedral de Santiago. Eu estive lá dentro da catedral, uma catedral enorme, histórica. E ali eles chegam ali naquele lugar, e os irmãos da Jocum já vêm evangelizando eles, desde 10 quilômetros atrás eles já vêm acompanhando. E eles começam a perguntar, mas o que você está procurando? Você está fazendo essa caminhada, e o que está te movendo? O que você está procurando? Eu procuro uma cura, eu procuro conhecer algo. Eu estou aqui para caminhar, para receber, porque tem as certificações das etapas. E todos que completam a caminhada completa ganham uma certificação que eles caminharam, João. Como se fosse mesmo uma caminhada de competição. Vão ali para competir. Mas ao longo do caminho, eles vão se encontrando com si mesmos. E muitos dizem que muitos que nem conhecem a Deus se encontram com Deus. E o testemunho dos irmãos ali da Jocum, dizendo que muitos se convertem ali. E na chegada desse Monte do Gozo, ali tem uma área gigante, depois eu vou mostrar nas fotos, uma área gigante que não deu tempo de separar as fotos ainda, gigante que reúne mais ou menos umas 5 mil pessoas assim, ó. E do lado os albergues, se eu não me engano, cabem mais de 1.500 pessoas. Os albergues é onde eles tomam banho, descansam. Então tem quartos lá com 4 camas. Aí eles tomam um banho e descansam para a última etapa, para chegar ali em Santiago, na Catedral de Santiago. Irmãos, ali as pessoas estão vindo com uma motivação, uma fé ativada, mesmo não crendo em Deus. Mas eles estão buscando algo. E ali é tanta gente. A Igreja Católica chamou a Jocum para ter uma base. É a última base deles ali, perto desse monte, para que eles também ajudem a cuidar das pessoas que chegam. E eles também certificam a última etapa, o pessoal da Jocum certifica a última etapa da caminhada, antes de chegar na catedral. E ali, irmãos, eu peguei essa pedra aqui. Essa pedra, no cume desse monte, ao pé das estátuas ali, dos andarilhos, eles pegam as pedras no meio do caminho e ali eles depositam essas pedras. Ali tinham poucas pedras, porque já tinham recolhido essas pedras. E eles colocam os nomes nas pedras. Aqui, tem aqui, ó. Sandra. Não sei se são alemães. Nadir. Antônio. E outros nomes aqui. Enfim. Eu estou falando aqui nomes, mas... né? Essa pedra, eu falei assim, eu peguei... Porque a Igreja Católica ali vai, recolhe todas as pedras e descartam essas pedras. Descartam essas pedras. Porque daqui a pouco tem cheio de novo. Eu peguei essa pedra aqui. Eu falei assim, essa família, nós vamos orar por ela. Porque agora tem que ter nome.
Nós temos uma bandeira que não tem nome. Eu estou trazendo agora nomes. Essa família que representa essas pessoas que estão ali. Pastor Eduardo, que está ali, que faz parte desse trabalho evangelístico ali junto com a Jocum. Ele não está mais na Jocum, ele está agora na Igreja Assembleia de Deus, ali perto de Santiago de Compostela. Santiago de Compostela, só para vocês terem uma ideia, é uma cidade que tem 100 mil habitantes. Mas é uma cidade que recebe por ano 500 mil pessoas. Uma cidade turística. Tem 2 igrejas. 2 igrejas. Uma batista tradicional com 20 pessoas. Uma igreja pentecostal que tem 60 pessoas. Ao redor, eu esqueci o nome da cidade onde o pastor Eduardo está, depois eu lembro e falo com vocês. Nós encontramos o pastor Miguel. Eu mandei para a igreja, acho que eu não mandei para a igreja, só mandei para o grupo, né, Carlinhos? Né? Do grupo de missões. O pastor Miguel é um pastor da região, daquela região. Região da Galega. Galícia. Ele é Galícia. Então é dessa região que é a ponta ali da Espanha. E eles estão ali trabalhando. A igreja, ela vai crescer agora. Eles estão buscando um novo lugar, porque não cabe mais aonde eles estão. Então, irmãos, está acontecendo algo ali na Espanha, em pontos, em focos. Em Madrid tem igrejas, mas elas não são unidas. Tem igrejas grandes, mas não há unidade dos pastores. Mas o número de igrejas ali não é nada perto da população da Espanha. E a estatística diz que 5% são cristãos. Mas por que eu estou falando isso tudo? Porque eu estou aqui compartilhando com vocês tudo isso. Nós fazemos parte disso, irmãos. Eu faço parte disso. A palavra do Senhor fala aqui que o Senhor comissionou os discípulos. E ele disse assim, tendo convocado. Não é pedido. Ah, se der tempo, se você tiver tempo. Não, ele convocou. E é Jesus aqui convocando. Quem são os discípulos? Os discípulos não são aqueles que vêm na igreja. Os discípulos não são aqueles que contribuem. Os discípulos, aqueles que são semelhantes a Cristo, parecidos com Cristo, falam como Ele, andam como Ele, vivem como Ele. Porque nós podemos ter uma igreja com discípulos, sim. Mas muitos ainda não conhecem a Deus. Nós, no Brasil, irmãos, eu vim para cá, a hora que eu cheguei no bairro, eu acho que eu contei, pastora Maria Soares, umas 5 igrejas. Aqui, perto da casa da senhora aqui. Glória a Deus por isso, irmãos. A chama do Espírito Santo está sobre o Brasil. Nós não podemos negar sobre isso, né, Carlos? Quando a gente vai para fora, irmãos, o clima muda. Parece que eu vi, né? Nós tivemos ali em Madrid, na decoração de Natal, lindo, maravilhoso, irmãos, mas parece que não tem a essência. Parece que tudo é morno, tudo é morto. As pessoas ali estão andando, parece que não, sem sentido. Mas Deus convocou uma igreja. Deus convocou a Ibe Filho para nós fazermos a obra dele. E a convocação é de cada um. Porque quem é discípulo obedece o mestre. E nós precisamos entender, irmãos, porque para Jesus voltar nós temos que trabalhar. Nós temos que pregar o evangelho. Nós temos que sacudir as poeiras do nosso pé e colocar os nossos pés no caminho. Precisamos alcançar nações, precisamos alcançar povos. Porque nessa hora, com certeza, muitos estão morrendo sem Cristo naquela nação. Muitos estão morrendo
no mundo. Se eu não me engano, a cada 5 segundos morre, se eu não me engano, um número de pessoas sem Cristo. Estão indo para o inferno. E nós precisamos pregar o evangelho da graça, o evangelho do arrependimento, o evangelho que fala que pecado é pecado. Porque o nosso evangelho está muito açucarado. É bênção, vem para a igreja, é bênção, você vai ter uma casa, você vai ter um carro, você vai ser curado. Tudo isso você vai ter. Mas a convocação é para pregar o evangelho do reino. A pastora Karine pregou aqui na quinta-feira e eu disse, irmãos, nós precisamos mudar o nosso sermão. Nosso sermão precisa ser mais falar sobre o pecado, falar sobre o inferno. Porque parece que o inferno não existe. Pois Jesus nos convocou para pregar o evangelho, amém? E o que Jesus deu para os discípulos? Ele deu poder e autoridade. Está aqui no versículo 1. E Jesus, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios, para curarem os enfermos. Irmãos, é o tempo de nós pregarmos como nunca, falarmos de Jesus a tempo e fora de tempo. É o tempo da igreja no Brasil, é o tempo de nós alcançarmos pessoas dentro e fora do Brasil. Rafael tem feito um trabalho maravilhoso, o Senhor despertou ele, né? Despertou, eu conheço o Rafael porque já caminhamos há mais de 10 anos, né, Rafa? E eu estou falando com ele, Rafa, eu vou pegar, jogar você do penhasco assim, vou chegar na beira do penhasco e falar assim, agora você voa! Eu já fiz isso com muitos aqui. E ele está pregando o evangelho na internet. Já mais de 10 pessoas aceitou Jesus. Mais de 10 pessoas aceitaram a Cristo na rede social, irmãos. Então tem várias formas de pregar o evangelho. Você lá na sua escola, com seu testemunho, com a sua Bíblia. Só de você ir com a Bíblia na mão, você já vai pregar para muita gente. Eles vão te caçoar, eles vão te brincar com você. Lá vai o cristão, lá vai o crente. Mas deixa, irmãos, que um dia eles vão procurar. Então é o tempo de nós fazermos coisas que nós nunca fizemos. É o tempo, sabe por quê? Porque Deus te deu poder. Deus nos deu poder. Eu estou falando da pastora Maria Soares aqui. Pastora Maria Soares com 82 anos. Irmãos, está no culto tarde com Deus e você acha que ela está desanimada? Ela chega já sapateando e glorificando, e na hora da oração eu falo assim, meu Deus, eu tenho que olhar mais para essas pessoas que estão fazendo na idade dela, irmãos. Irmãs que vêm aqui na tarde com Deus, né, pastor Maria Soares? Podiam estar em casa, na casa dos filhos, estão aqui adorando ao Senhor, cultuando ao Senhor, e você acha que é um louvor desmaiado? Fogo pega aqui, irmãos, e vai, e não tem instrumentista, e vai, né, Patrícia? E o Senhor fala, e o Senhor, como Deus é bom, irmãos, como Deus é bom. Vale a pena, irmão, servir ao Senhor, usando a autoridade, esse poder que Ele nos deu. Porque se você ativar essa fé no seu coração para pregar, irmãos, eu vim pregando no avião, sentei do lado de uma carioca e um lado de um casal que é lá do Piauí. Ah, você acha que eu vim como, irmão? Dormindo? Ah, eu estou cansado. E nós viemos, né? A gente veio numa como é que chama? Amor, me ajuda a lembrar aí. Nós viemos na volta, nós viemos em stand-by de uma empresa. Irmãos, pensa numa prova. Dobra ela. E viemos, irmãos. Viemos. Quase que nós não viemos.
quase que nós estaríamos lá até agora. Então, irmãos, pagamos, né? Teve um valor que é muito baixo. Mas, irmão, se você pegar e ficar lá, você vai pagar 2 vezes a viagem, né? Enfim. Mas foi uma experiência para nós que nós experimentamos um milagre. Nós chegamos no aeroporto com as malas para irmos, nos apresentamos, você tem que esperar todo mundo embarcar. Se você tiver condição de embarcar, tiver vaga, você vai. Se não, você volta no outro dia. Se tiver um voo na parte da tarde, você volta. Agora imagina você com um punhado de mala, volta, embarca. Depois pega de novo tudo, vai embora. Aí você vai de novo, volta pro hotel, paga o hotel, alimentação, aí vai de novo, passa na imigração, os caras ficam olhando para você assim, você de novo, o que você está fazendo aqui? Carimbou o nosso passaporte 2 vezes, pastorzão, pé! Depois, de novo, para entrar. Na hora que nós passamos na alfândega de Portugal, o cara já pegou e começou a olhar para mim assim. E eu falei, não, filho, eu estou voltando. Vou voltar. Eu já passei por aí. Aí, não, pode ir. Aí, irmãos, nós fomos no segundo dia. Chegamos lá. Nos apresentamos. Aí você já está cansado. Já está cansado da viagem que você vai da Espanha para Portugal. Que é 8 horas de viagem. Com mala. Aí o desgaste emocional que você deixa a sua filha, seus 2 netos, o coração está ali apertado. Aí você volta lá. Aí a supervisora falou assim, olha, hoje também está muito cheio. Porque no dia anterior, a aeronave era uma A330, cabe mais ou menos 300 pessoas. Aí mudaram a aeronave para um A320. Que cabe, acho que, menos de 60 pessoas. Então, pessoas que pagaram ficaram para trás. Mais 30 pessoas esperando para embarcar, né, nessa reserva. Aí eu falei assim, aí a supervisora disse assim para mim, olha, tem 1 semana que as pessoas estão tentando embarcar e não conseguem. Aí eu falei assim, misericórdia. Aí as meninas começaram a se movimentar. Não, nós vamos trazer você vai voltar para a Espanha. Aí eu falei assim, misericórdia, eu não chego lá no ano que vem, não. Porque é difícil, irmãos. Para você comprar uma passagem assim, para o final do ano, esquece. Não tinha nem condição. No aplicativo você não encontrava nem passagem. E se encontrava, R$15.000. E aí? O que você faz? Clama a mim e responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Irmãos, e nós começamos a orar. Ali, falei assim, oh Deus, o Senhor nos trouxe aqui. Leva-nos em paz, Pai, para a nossa casa. Precisamos estar na nossa casa. Nós temos a nossa família, nós temos os irmãos lá. Temos as coisas que precisam ser resolvidas lá. E começamos a orar, irmãos. E assim, orando assim, a Beth um caco, eu um caco de um lado e ela um caco do outro. E falei assim, nós vamos esperar. A Beth falou assim, vamos esperar até o final para ver se realmente o que ela disse vai acontecer. Então ficamos esperando ali uma turma. Muitos foram embora, outros dessas que eram para viajar no dia anterior não foram. Irmãos, para a glória do Senhor Jesus, chamou 16 pessoas. As 2 últimas era eu e a Beth. Mas pensa num... E a gente, glória a Deus, aleluia. Deus é um Deus de milagre, glória a Deus. Aí rapidamente embarcamos as malas e fomos. E entramos no avião. A hora que nós entramos no avião, eu falei assim, você não pode gritar, né? Irmãos, porque era um milagre. Pastor Ravios, foi um milagre nós termos embarcado. Era impossível, irmãos, mas Deus ouviu a nossa oração. Sabe por quê? Ele deu-nos poder e autoridade. Aí você vai, eu vim no... A Beth ficou num lugar lá atrás e eu fiquei lá na frente. Ela ficou na cozinha, eu fiquei na copa, né?
Aí eu preocupado com ela lá atrás, né? Porque, né, eu falei assim, meu Deus do céu, né? Porque muita turbulência, aí às vezes a Beth fica receosa, né? E deu muita turbulência, porque o avião menor dá mais turbulência. O A330 você voa igual uma pena. Irmãos, eu vim do lado dessa carioca, que ela chama Fátima, e do lado de 2 irmãos do Piauí. Eles têm, inclusive, uma pousada, viu, pastor Oswaldo? Viu, pastor Ravilson? Quando a gente quiser dar uma ida lá no Nordeste, nós vamos lá conhecer eles. Num lugar maravilhoso. O que eu fiz, irmãos? Estou lá. E a mulher falando, irmão, porque carioca fala, né? Não, que eu sei. Ela contou a vida dela inteira para mim, eu estou lá. E aí, Senhor, que hora que eu entro com o Senhor aqui, hein? Aí eu estou lá. E ela falando, e ela é muito gnóstica, né? Então, assim, eu falei assim, não, ela deve ser de alguma tendência religiosa, né? E eu ali falando com ela, ó, nós estamos viajando aqui e tal. Ah, que olha, aí ela começou a falar de música. Aí eu falei assim, a música carioca, né? O samba carioca, né? Tom Jobim. Eu também sou músico, eu toco bateria. Tom Jobim não, Tom Jobim, Tom Jobim. É Jobim? Tá errado? Como é que é? Jobim? Eu falei alguma coisa errada? Ah, é Jobinho? Não é Chumbinho, não. Tom Jobim. Aí falei com ele, Garota de Ipanema, as músicas dele, maravilhosas. Ah, eu também sou músico. Eu também toco bateria. Aí comecei, mas só que nós somos num segmento cristão. Ah, nós temos 4 CDs gravados. Aí, irmãos, na hora eu falei assim, olha, inclusive nós estamos com a música nossa agora no Spotify. Você quer ouvir ela? Aí rapidamente peguei o fone, ouvi, aí, pus no ouvido dela. A hora que eu pus no ouvido dela, eu falei assim, o Espírito Santo agora é contigo. Agora é o Senhor que faz a obra. Irmãos, porque você tem que pregar a tempo fora de pena. Apontou um espaçozinho ali, você fala do amor de Cristo. Aí ela pegou, ouviu, e sabe aquele fone do avião? Aquilo ali é péssimo, né? Você não ouve nada. Aí eu peguei o meu fone que eu uso para bateria e falei assim, vai ouvir com esse fone. Aí ela pegou e começou a escutar. Tá, Ela ouviu a primeira vez. Nossa, que música linda. Aí eu comecei a falar com ela. Você viu que a música fala do amor de Jesus? Que todos nós somos filhos de Deus. Então, nós queremos mostrar isso para as pessoas. Que você pode ser alcançado por esse amor, pelo amor de Cristo. Agora, ouve de novo, porque a primeira vez você não observa a letra, o arranjo. Então a música é uma viagem. E é mesmo, né? Essa música ela é uma viagem musical, né? Com vários arranjos, com vários temas. Uma viagem, que eu falei na linguagem dela. Aí ela pegou e colocou de novo, escutou até o fim. Nossa, que música linda. Aí eu comecei a falar com ela. Aí já olhando para o lado, né? E aí, tudo bem? Como é que é? Vocês têm um hotel lá? Olha, que legal, já fui lá naquela região maravilhosa. Aí eu comecei a falar, eu sou pastor de uma igreja, né? Nós pregamos o Evangelho, nós anunciamos Cristo. E ali, irmãos, até o final fui falando. Só não fiz o apelo dentro do avião, porque eu acredito que muita gente que estava ali estava ouvindo, irmãos. Tinha uma pessoa do lado assim, eu senti que ela estava ouvindo, curiosa. Eu falei assim, é com a gente, vambora. Se fizesse o apelo, né? Sabe por quê? O Senhor te deu autoridade e poder. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós não usamos essa autoridade que Jesus nos deu e nos convocou para usar. É uma convocação para você usar através da música, através do teatro, através da pregação do Evangelho. Em todo tempo nós temos que pregar a palavra de Deus, nós temos que testemunhar de Cristo. O chefe me deu um boné, né? Está escrito assim, Jesus. Na Espanha, você não pode ficar incomodando as pessoas, porque elas começam a te... Não, olha, você está me incomodando. Eu ponho um boné, irmãos, e vou caminhar, e vou conversar. Enfim, irmãos,
várias formas de pregar o Evangelho. Nós temos várias formas de pregar o Evangelho. Anunciar o reino de Deus, como está escrito aqui. Enviou para pregar o reino de Deus, aqui no versículo 2. E curar os enfermos. Tem enfermo que está leproso, que está ferido, que está com uma doença física, mas tem gente que está doente emocionalmente. Tem gente que está morrendo e não tem nenhuma marca de ferida. A pastora Gi, nós chegamos ali num lugar, num parque, onde você consegue ver toda a cidade de Santiago de Compostela. E ela disse para mim assim: pastor, mês passado, 15 pessoas se suicidaram. Uma delas, uma mãe, que pegou os 2 filhos, criança, e pulou do 4º andar. Em Luxemburgo, tem uma ponte enorme. E Luxemburgo é um cenário que ali, historicamente, aquele lugar, na Segunda Guerra Mundial, eles têm uma gratidão muito grande pelos americanos. Inclusive tem ali um monumento, né, que representa essa gratidão. Mas aquele lugar ali foi um lugar de muitas mortes. Lá na Espanha, você conheceu, Carlinhos, aquela ponte antes do castelo, chegar no castelo, né, chegar ali na Catedral da Espanha, né? Naquela ponte, várias pessoas suicidavam pulando daquela altura. Lá em Luxemburgo, a mesma coisa. Sabe o que eles fizeram? Colocaram um vidro para proteger, para a pessoa não pular. Um vidro alto. Lá em Luxemburgo, a mesma coisa. Eles colocaram grades, sabe por quê? Para as pessoas não se matarem. E Jesus aqui nos deu autoridade e nos enviou. Irmãos, nós fomos enviados. Sabe? E eu falo com vocês, eu vou, quando eu tiver condição, eu vou. Irmãos, nós fomos sem condição. Nós não tínhamos condição. A minha passagem eu comprei na madrugada, com meus pontos. Eu pedindo ao Senhor, os pontos estavam o dobro do que nós compramos. E de repente abriu uma janela. Além de, eu estava indo com a missão de cuidar da minha família, mas uma missão também de evangelizar, de conhecer aquela terra melhor. Deus abre porta, irmãos. Quando você está com o coração naquilo que Deus ama, o Senhor vai abrir porta e vai colocar chaves na sua mão para você abrir portas e janelas. Porque o Evangelho tem que ser anunciado. E aqui ele diz, para terminar, ele diz aqui, Jesus disse assim: não leveis convosco para o caminho o quê? Bordões, que é esse apoio, eles têm lá, pastor Oswaldo. Na caminhada eles vendem essa, é uma bengala para ajudar a caminhar, a chegar. Eles vendem isso lá. Bordões, por quê? Porque ele disse para não levar bordões. Porque quem sustenta não é você, não é uma muleta. Ele não está pedindo para você usar muleta. Ele está pedindo para você caminhar, para você pregar o reino de Deus. Porque quando você usa a muleta, você depende dela para fazer qualquer coisa. Aí ele diz aqui para não levar o que? Bolsa. Porque bolsa você guarda. Você guarda coisas. Sabe o que quer dizer isso? Dependência de Deus. Quem te alimenta é Deus. Quem faz é Deus. Nem pão, quer dizer, o que é pão, irmãos? É sustento. Mas não levar pão, é o Senhor que te sustenta. É o Senhor que cuida de você todos os dias. Está faltando algo?
Se tiver, Deus vai mandar cordonizes para te servir. Não foi assim com o povo no deserto? E será que no Evangelho nós vimos e estamos vendo pessoas que estão se dedicando ao Evangelho, pessoas que estão dando a sua vida? Portas Abertas fala de perseguição, que é um outro patamar de evangelização. Você vai para as nações das nações que perseguem os cristãos e matam os cristãos. Então, quando ele vai ser enviado, ele já, se eu não tiver mais, que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe. A dependência tem que ser de Deus. Nem dinheiro, quer dizer, nem a riqueza que vai te sustentar. Não é o recurso que você tem que vai te sustentar. É o próprio Deus que te enviou e te convocou. E eu acho legal isso aqui. Nem 2 túnicas. Guardaram? Presta atenção aqui. Por que ele pediu para não levar 2 túnicas? Porque um tem que cobrir o outro. Um tem que ajudar o outro. Não são 2 pessoas. Ali está a igreja representada. Podia levar 2 túnicas? Sim ou não? Deveria, né? Porque ele pegou e pediu para não levar 2 túnicas. Aqui nós estamos falando de unidade, de irmandade, de companheirismo, ajuda mútua. Aqui nós estamos falando de igreja, corpo de Cristo. Você está com o seu irmão aí, de repente ele está sem a túnica, você tem que cobri-lo, você tem que cuidar dele, cuidar das feridas. Sabe o que os missionários fazem nesse período, a última caminhada, nessa última etapa? As pessoas estão tão cansadas, afadigadas, elas estão com bolhas nos pés. Sabe o que eles fazem? Elas cuidam dessas pessoas, tiram seus sapatos, lavam seus pés, cuidam das bolhas. E muitos ali não falam a língua, mas falam a língua do amor. Jesus te ama, lavando os pés deles ali, cuidando. Você acha o que acontece com essas pessoas depois que elas voltam para a casa deles? Eu não entendi nada que aquela pessoa falou. Eu não entendi, mas eu sei que ele falava de Jesus e lavava meus pés. Jesus fez isso. Então, irmãos, atitude gera gratidão no coração das pessoas. E aqui, ele diz assim, a cidade agora onde você vai pregar, onde você vai anunciar, qual que é a sua cidade? Samaria, confins da terra, ou Jerusalém? Jerusalém é a sua casa. Samaria é onde você está trabalhando, estudando. E os confins da terra? Irmãos, para a graça do Senhor Jesus, eu quero anunciar que a IB Filho tocou os confins da terra esse ano. Aonde, pastor? Aonde que está isso? Deixa eu te falar. Tem uma cidade, aliás, uma ilha aqui, lá em Curuçazinho. A missionária Andresa que esteve aqui conosco. Onde não tem nem água potável. Ela esteve aqui conosco. 3 horas e meia de barquinho. No mar. Se Deus quiser, eu quero ir lá. Quero conhecer esse povo ribeirinho. Quero ter essa experiência. Ali é o confins da terra, irmãos. Onde elas foram ali como missionárias, no campo, não tinha uma igreja, mais de, se eu não me engano, 30, 40 pessoas ali, e não tinha o evangelho ali. Hoje, eles são uma igreja. E nós ali ajudamos eles ali a construir aquela igreja que eles têm hoje. As madeiras todas daquela igreja foi a IB Filho que doou. Todas. Para a glória do Senhor Jesus. A IB Filho e as ofertas voluntárias de todos vocês. De todos nós aqui.
Nós não temos nenhuma igreja ainda construída. O Senhor nos deu essa oportunidade. Sabe por quê? Nós entendemos que o evangelho do reino é mais importante do que o nosso umbigo aqui. Nós podemos ter uma casa, nós podemos ter tudo, mas e os outros que ainda não conhecem nem o evangelho? Nós tocamos os confins da terra, indo em Santiago de Compostela, conhecendo aquele povo. Irmão, se Deus quiser, eu quero estar lá no mês de setembro, se Deus quiser, porque eu quero também pregar para esse povo. Eu quero lavar os pés dessas pessoas. Eu quero ter essa experiência com Deus ali. Sabe por quê? Essa bandeira está aqui à toa, irmãos. Se nós não fizermos nada, não tem sentido. Todos os irmãos aqui que estavam conosco na igreja antiga sabem muito bem. A Espanha foi o divisor de águas na minha vida. Cada um tem uma visão ministerial. Nós chegamos a ter uma célula de 12 pessoas lá na Espanha. Mas o ministério antigo não queria. Sabe o que eu fiz, irmãos? Eu escolhi obedecer a Deus. Foi um marco. Não é, pastor Geraldo? O pastor Geraldo estava comigo, né? O Senhor me deu uma visão, o Senhor me deu um propósito. E nesse propósito é a Espanha. E vocês não têm a visão ministerial para a Espanha. E o Senhor me chamou. Foi assim, pastor Geraldo? Eu agradeço. Deus abençoe. Largar uma igreja com 300 membros mais ou menos, né? Não, nós vamos tentar melhorar alguma coisa. Irmãos, o evangelho que Cristo nos ofereceu não tem preço, né, pastor Geraldo? Podia ter outra igreja junto. Mas, irmãos, eu escolhi obedecer a Deus. Sabe por quê? Naquele dia, onde eu estiver diante do Senhor, eu vou ter que se apresentar e dizer: eu cumpri a missão que o Senhor me deu. Eu cumpri, Pai. Está aqui o ministério que o Senhor me deu. Então, irmãos, é agora. Você tem que entrar na cidade. Se a cidade não receber você, o que você faz? Sacode a poeira dos pés e vai para o caminho que Deus te chamou. Porque o Senhor te chamou para alcançar pessoas. Amém? Se coloque de pé. Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Você que está assistindo aí, seja muito abençoado pelo Senhor. Rafael, pega essa sacola para mim. Não, entregar desse jeito aí mesmo. Nós vamos orar, irmãos. Sérgio, a Bahia está lá. Ano que vem nós vamos para lá. Vamos para lá. Eu falei assim com o pastor Napoleão, que é o padrinho desse projeto. Pastor Napoleão, nós precisamos avançar na Bahia. O Elvis está lá com 400 crianças. Nós tentamos algumas alianças lá, mas não deu certo. Mas o Senhor vai prover. O bairro Ipanema, o nosso tempo que vai estar ali no bairro Ipanema, vai chamar-se Casa dos Últimos Dias. E nós vamos avançar, irmãos. Nós vamos fazer a obra do Senhor. Um dia nós estaremos lá como igreja na Espanha. O Senhor tem chamado ministerial para muitos aqui, para muitos lugares. Irmão, nós somos tão pequenininhos, né? Já ouvi falar numa igreja que tinha 180 membros e sustentava 80% para missões e 20% para a igreja. O tanto que o Senhor abençoava. Essa igreja de 100 pessoas sustenta, se eu não me engano, 80 missionários no campo. Eu não tenho certeza dos números, mas é mais ou menos isso. É, 80% é para missões e 20%. Mas imagina 20%. Muito abençoado. É isso que Deus faz. Graças a Deus o Senhor tem nos abençoado. E nós podemos dizer, nesses 3 anos que nós estamos aqui, toda honra e toda glória seja dada a Deus.
Quando eu estava no aeroporto, eu falei assim: Senhor, eu queria muito estar lá com os irmãos. Muito, Senhor. Aí o Senhor falou assim comigo: quem é o aniversariante? Sabe o que quer dizer isso, irmãos? Toda honra e toda glória a Deus. Nós abrimos uma igreja, sem o presidente da igreja estar lá. E eu agradeço toda a liderança, agradeço os irmãos que estiveram aqui à frente. Mas, irmãos, nós vamos alcançar nações, nós vamos alcançar povos, amém? E o Senhor vai nos mandar recursos, o Senhor vai mandar pessoas. Eu não estou preocupado com o número, mas eu estou preocupado com a obra do Senhor, daquilo que Ele colocou na nossa mão. Porque nós somos maiores lá fora do que aqui. Nós estamos alcançando tantas pessoas lá fora do que aqui. Tem hora que eu falo assim: meu Deus, não vem uma pessoa aceitar Jesus. Aí o Senhor fala assim comigo: mas você não vê com os olhos espirituais, com os olhos que eu estou fazendo. No Caiçara, numa reunião que nós fizemos evangelística, os meninos brincando, usando drogas. Chamei o pastor Ravilso e falei assim: Ravilso, esses meninos ali, vamos orar aqui. Daqui a pouco começamos a falar de futebol, e futebol para lá, e os meninos agitados para lá, para cá, para lá, para cá. Aí vocês conhecem Jesus? Aí todo mundo começou a orar, né? Pastor Ravilso falando de futebol. Ravilso, ele aqui é um captador de talentos. Fala aí, Ravilso, para eles. Aí eles começaram a ouvir, né, Ravilso? Aí daqui a pouco, vocês conhecem Jesus? Vocês conhecem Jesus? E pela graça do Senhor, mais de 10 jovens ali, adolescentes, oraram, aceitaram a Cristo. Naquela praça, aonde hoje, onde era um ponto de droga, hoje tem lá um posto da polícia militar naquela praça, irmãos. Olha o poder da oração, Ravilso. Olha que bênção. Então, irmãos, se preparem para 2025. Agora em 2024, agradeça a Deus por tudo aquilo que Ele te deu. Feche seus olhos e agradeça ao Senhor por tudo aquilo que Ele te deu. Sabe por quê? Porque Ele te convocou. Se prepare para ter nas suas mãos a palavra do Senhor. Você não vai precisar de dinheiro, você não vai precisar de muletas, você não vai precisar de bolsa, você não vai precisar só de uma túnica, mas você vai ter que usar a autoridade que Deus te deu, o poder do Espírito Santo que está sobre a sua vida. Amém? E você que ainda não conhece a Jesus, eu quero dizer para você que Ele te ama e Ele quer que você abra seu coração para que Ele entre e faça morada permanente, não temporária. Se tem alguém entre nós aqui, se manifeste levantando as mãos. Todos creem no Senhor Jesus, todos são do Senhor. Alguém que está desviado do caminho do Senhor, hoje a porta do céu está aberta aqui. E você que está aí nos ouvindo, é hoje, é agora. Mande seu número aí agora. Mande seu nome para o telefone que está aí na tela, 3090-7077. E hoje mesmo um pastor vai te ligar e vai orar com você. Se precisar visitar, nós vamos lá hoje. Amém? Não sei onde você está. Se você estiver num lugar e conheço alguém da igreja, eu vou pedir alguém para ir lá com você. Mas você tem que ser alcançado hoje. É agora, é agora, é agora. E nós que estamos aqui, feche seus olhos e estenda as mãos. Eu vou fazer uma oração pedindo a Deus para multiplicar o talento de Deus na sua vida, a chamada de Deus, te dando poder e autoridade. Se aparecer um endemoniado perto de você, não tenha medo, repreenda no nome de Jesus Cristo e abraça essa pessoa falando que Jesus a ama e deixa o Espírito Santo fazer o resto. Porque nós temos que anunciar o Evangelho. A obra do Espírito Santo nós não podemos fazer. Esse é o Evangelho do Reino. Esse é o Evangelho que nós anunciamos. Em nome de Jesus. Pai, muito obrigado, Senhor, pela vida de cada um. Obrigado, Senhor, pela Ibi Filho, por esses 3 anos que nós estamos aqui nos alegrando, festejando. Mas, ó Pai, a maior alegria nossa não é o que temos, o que somos, Pai. É o que o Senhor é por nós, o que o Senhor é em nós.
E nós somos testemunho da chamada do Senhor, que quando o Senhor nos chamou, o Senhor nos deu poder e autoridade para pregar o Evangelho do Reino. Em nome de Jesus Cristo, Pai, usa a vida de cada um aqui, que cada um seja, Senhor, um portador do Evangelho, da verdade, do Reino de Deus. Que pregue com atitudes, que pregue, Senhor, com palavras. Ó Deus, pregue com testemunho, mas a todo tempo e fora de tempo, pregue o Evangelho. E que o Teu nome seja anunciado, Senhor, através das nossas vidas. E que o Senhor nos dê, Pai, como está escrito em Atos 2,48, que o Senhor dê àqueles que são nossos. Aqueles que o Senhor tem separado para esse tempo, para o crescimento da igreja. E eu agradeço ao Senhor, ó Pai, que está se cumprindo em nós a chamada do Senhor, Pai. Muitos disseram que nós não íamos chegar a nenhum ano, mas para a glória do Senhor Jesus, nós estamos completando 3 anos na Tua presença. Porque nós somos chamados pelo Senhor. E nós queremos anunciar esse Evangelho. Nos dê graça, nos afasta do mal, Senhor. Nos afasta, Senhor, ó Deus, da queda. Nos afaste do pecado, Senhor. Fortaleça a nossa vida. Se tem alguém aqui desanimado, desanimada, Senhor, encha-os do Espírito Santo. Que eles possam entender, Senhor, que a chamada é convocatória para anunciar esse Evangelho. E daremos toda a honra e toda a glória ao Senhor, Pai. E naquele dia nos apresentaremos diante do Senhor, ouvindo o Senhor dizendo: vinde benditos do meu Pai. Vinde, vinde. Glória ao Senhor.